Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos trazer hoje a análise da ação Qualicorp, Qual 3, beleza? Vamos aqui direto para o semanal. A gente vê que ela teve uma queda bem violenta, tá? Praticamente em linha reta, do toque dos 32 até agora. Foi uma queda de 89%. Então, uma queda bem forte. A gente tem praticamente em linha reta, né? Então a gente tem pouco sinal de fundos aqui que a gente possa ser relevante, pelo menos no semanal. A gente vê que a gente tem esse maior volume negociado aqui na volta dos 13,70, que é esse fundo, mas a gente vê que tem uma resistência sendo formada aqui nessa região, que é onde justamente a ação está trancada, tá? Então no semanal a gente tem pouca informação, a gente não consegue extrair muita coisa dela aqui, mas esse aqui tem um potencial fundo, mas ele ainda não tem um fundo marcado definido, tá? Depois de uma queda como essa, a ação tende a ficar consolidando no fundo e ela pode andar por um bom tempo de lado. Inclusive ainda pode visitar essas regiões aqui do fundo, tá? Então agora no diário vamos tentar encontrar alguma outra informação que seja relevante, mas por enquanto no semanal a gente só tem essas duas informações, tá? A gente tem aqui então no diário a mesma coisa, esse volume negociado aqui no fundo, que ele tentou aqui, ó, tem um, dois, três fundos aqui no diário, tá? Então aqui já é uma boa indicação de provável formação de fundo, mas a gente vê que não tem ainda uma formação completa, tá? A gente não teve um alto volume no fundo, a gente não teve interesse profissional ainda, pelo menos bem definido nessa região. Então a gente poderia ver ainda as ações ficarem travadas aqui. A gente viu no semanal que a gente tem uma resistência muito forte justamente nessa região aqui de fundo desse fundo aqui, que é justamente onde está batendo aqui, nos R$ 5 mais ou menos, 5,20, tá? Então a gente pode ficar preso nessa região por mais um tempo e a gente não tem ainda um alvo definido, justamente porque a gente não tem uma formação de fundo definida na ação. Então, o que que eu faria aqui? Se eu tivesse comprado, tá? Não teria muito por que vender no momento, tá? Embora, se alguém tá comprado aqui no fundo, um stop abaixo dessa acumulaçãozinha aqui não seria de todo ruim. Provavelmente eu botaria a minha aqui, tá? Lá por volta dos 4,20, por causa que a gente pode realmente vir a fazer um corretivo para cá, testar aqui de novo, subir mais um pouco, descer, testar esse fundo aqui, porque ela provavelmente vai entrar em consolidação, tá? Uma queda praticamente vertical desse tipo dificilmente produz algum movimento rápido, tá? Tem que ter algum motivo aí para a ação se movimentar de novo. E por enquanto a gente não teve esse motivo, que seria o quê? Uma barra tipo essa daqui, ó, que tem esse volume, mas a gente vê que não chega a ser um volume muito diferente desses picos que ela tem aqui, tá? Então, para quem tá acostumado já com a estratégia que eu uso, que tá inscrito aí no canal, que acompanha os vídeos, já sabe que eu uso muito esse tipo de volume para definir uma possível reversão, tá? Então, a gente não teve ainda um volume contundente nesse fundo. Eu gostaria mesmo que ele voltasse a testar esse fundo aqui para fazer uma validação, ou então que ele tivesse um corretivo aqui e testasse essa região deixando um alto volume. Então a gente pode esperar as ações aí da Qualicorp travadas aí nessa região por um bom tempo, tá? Ou então a gente tem um cenário mais otimista, que a gente poderia imaginar uma alta pegando essa projeção aqui desse pivô. A gente vê que ele está acima dela, então o stop até estaria um pouquinho abaixo aqui, abaixo dos 4,15 mais ou menos. E a gente poderia ver ele replicar essa perna aqui toda para cima. Aqui. Vamos puxar aqui um mais pessimista. E a gente poderia ver as ações chegando até lá por volta dos R$ 6, que seria esse topo aqui. E aí, de repente, poderia haver uma correção, tá? Mas eu, no meu caso, usando a minha estratégia, eu não compraria ainda, justamente porque eu não tenho um bom volume definido, uma boa formação de fundo. Embora ele tenha feito um teste 3 vezes aqui, foi um teste
muito um perto do outro, né? Ele não chegou a ter uma movimentação forte de alta e depois voltar para testar. Ele não entrou um volume muito forte na alta e depois caiu. Então a gente ainda pode ter mais movimentos corretivos na ação. Então, concluindo, eu aguardaria um sinal mais forte de fundo para a gente poder ver o fim dessa consolidação, porque aparentemente a ação vai parar de cair, pelo menos por enquanto. Tá? Mas como não entrou um interesse profissional ainda na minha estratégia, eu ficaria aguardando. Ela já está até inclusive aqui na minha lista de observações. Provavelmente, se acontecer alguma coisa bem relevante, eu vou trazer uma análise nova. Mas por enquanto a gente realmente poderia ver a ação chegar aos R$ 6. Mas para minha estratégia, eu aguardaria testar esse fundo de novo e aguardaria um alto volume aqui no fundo, um teste nessa acumulação aqui, ou algum outro sinal aí depois da correção do Ibovespa que pode estar vindo também. Então, o momento agora é um pouquinho mais de cautela, tem que ser um sinal bem claro aí para compra. E aí depois que o Ibovespa terminar essa correção dele, a gente poderia reavaliar aonde chegou a ação aqui para ver se vale a pena uma entrada ou não. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então para a Qualicorp. Não esqueçam de se inscrever, aí curtir, ativar as notificações para não perder a atualização dessa ação aí que eu vou trazer também, com certeza, se tiver mais alguma movimentação interessante e várias outras aí que eu vou trazendo para ajudar o estudo de vocês, beleza? Valeu!